Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um importante filósofo do idealismo alemão, o Fichte. Mais especificamente sobre a sua noção, o seu conceito de um eu absoluto, um não eu e um eu finito. Este conceito está presente no livro Princípios da Doutrina da Ciência, publicado em 1794. Eu vou falar aqui em eu absoluto, mas vocês vão encontrar outros comentadores utilizando outras expressões. Alguns vão falar simplesmente em eu, com maiúsculo para o E. Aliás, esse eu sempre vai ser escrito com a letra E em maiúscula. Alguns vão chamar de eu puro, fazendo uma referência ao Kant, a crítica da razão pura. E outros vão falar em eu infinito, ou também eu universal. Aqui nos ateremos a eu absoluto. Existem todas essas possibilidades de denominações. Este eu absoluto, ele é o núcleo da realidade e da existência. É a unidade infinita e indeterminada. Este eu absoluto se mostra como anterior a toda e qualquer distinção ou diferenciação possível. Ele se põe a si mesmo. Ele é a fonte primordial de tudo que há, de tudo que existe. É o princípio formal e material de todo o nosso conhecimento. Ele traz em si o não eu, para dentro da consciência deste eu. E a inteligência absoluta. Trata-se de um princípio completamente ativo. Não há passividade nele. Sem qualquer tipo de restrição. É um princípio do qual são derivados todas as demais coisas existentes. O eu absoluto é o princípio fundamental do conhecimento. É o ponto de partida da filosofia do Fichte. Vamos entender isto. Você está me vendo, está vendo aqui esta aula com o professor Silvério, no seu aparelho de vídeo. Veja, o que você está vendo não é outra coisa do que uma imagem na sua consciência. O próprio aparelho no qual eu estou aparecendo, ele só existe para você enquanto uma imagem na sua consciência. Tudo à sua volta, todo este mundo à sua volta, esse mundo que você chama de realidade, ele não existe além de uma imagem na sua consciência. É algo que você está pensando. Primeiro você está pensando. Ele existe para você na medida em que você pensa neste mundo, que você tem consciência sobre este mundo. Então, esta consciência, livre de toda a realidade, pode se transformar numa consciência absoluta, num eu absoluto, onde nada existe além deste pensamento. Nada existe além desta consciência, nada existe além deste eu. Porque tudo que você possa dizer que há na realidade, se você parar um pouquinho para pensar, na verdade, só há em um único lugar, aqui na sua consciência. Porque na medida em que você percebe aonde? Por meio da sua consciência. Você não se põe no lugar daquela coisa ali no mundo físico. Pelo contrário, você pega aquela coisa do mundo físico e põe na sua consciência. Então é isto que eu estou me referindo em termos de um eu absoluto. Agora, este eu absoluto, ele acaba gerando um segundo elemento, que é posto também por este eu absoluto. E esse segundo elemento posto por este eu absoluto é o não eu. Aí você me pergunta, mas o que é o não eu? É quando, em contato com tudo que dele não faz parte, tudo que não faz parte desse eu absoluto. Por exemplo,
coisas, objetos, outras consciências. Eu me confronto com essas coisas que não fazem parte de mim. E essas coisas que não fazem parte deste eu que é absoluto, eu vou chamar de não eu. Mas detalhe, o eu é absoluto, não é? Então quem põe o não eu? É o próprio eu absoluto, que cria, que põe em existência este não eu. O não eu é parte desta consciência. Veja, os idealistas alemães, eles não aceitam a realidade desse mundo externo aqui à nossa volta não, tá? Isso é muito problemático, pode gerar o ceticismo, eles não aceitam isto. Tudo que existe num lugar só, aqui, na minha consciência, tá bom? Tá? É a única certeza que eu tenho, é que tudo que eu estou percebendo, vendo, ouvindo, está aqui na minha consciência. Eu não tenho certeza alguma que essas coisas possam existir numa realidade externa a mim mesmo. Agora, se você pensar um pouco, é um contraponto, é uma antítese. Veja, eu posso pensar o eu absoluto como uma tese, uma afirmação, e o não eu como antítese, a negação, a oposição desta afirmação. Um processo dialético. Se eu pensar o não eu como antítese, vai haver necessidade de uma síntese, que seja a união da afirmação proposta na tese, o eu absoluto, com a antítese, que seria o não eu. E eu vou encontrar isso no eu individual, no eu divisível, que é a minha consciência, que é a sua consciência. Veja, não existe um não eu individual. Não, isso não existe. Existem só três coisas: o eu absoluto, o não eu e o eu divisível. Só essas três coisas. Porque, veja, na medida que eu tenho a minha consciência e que você tem a sua consciência, a gente se esbarra naturalmente. Eu não preciso de um não eu individual, porque já existem vários eus individuais. Vários eus, porque ele é divisível, é o eu divisível. Então, um se choca contra o outro. Então, eu não preciso de um não eu divisível. Tá? Não se faz necessário nesse conjunto filosófico. Ao contrário do não eu em oposição ao eu absoluto, porque só há ele. Então esse eu individual, também chamado de eu divisível, que é a minha consciência, que é a sua consciência, é uma projeção, tá, deste eu absoluto. Ou seja, nós somos parte deste eu absoluto, não é uma separação completa, não. Tá? É uma projeção, como se fosse uma imagem no espelho. Tá? Eu, você, somos partes desse eu absoluto. Tá? E as nossas consciências, a minha, a sua, tá? Esse eu individual que nós representamos, esse eu divisível, há de surgir da interação deste eu absoluto com o não eu. O eu individual não é uma entidade totalmente separada do eu absoluto. Ele é, na verdade, a autoconsciência deste eu absoluto. É como este eu absoluto busca conhecer a si próprio. É uma tentativa de conhecer a si próprio por parte deste eu absoluto. É uma tentativa de se diferenciar enquanto produto da atividade de uma consciência. É uma tentativa de superação do não eu. É isto que a minha consciência, que a sua consciência, que a consciência dos outros aqui representam. Uma tentativa de superação do não eu por parte de quem? Do eu absoluto. E como se dá essa tentativa de superação do não eu, tá, empreendida pelo eu absoluto? Ela se dá por meio da autorreflexão, do autoconhecimento e formando a individualidade da consciência humana. A minha individualidade enquanto Silvério, a sua individualidade. Tá? Por isso que esse eu é divisível, porque existem tantas quantas consciências existem no mundo. Pessoas conscientes. Tá? É o eu divisível. É o eu finito, porque minha consciência é finita, a sua consciência é finita. Mas existe uma consciência da qual eu faço parte, que não é finita, ela é infinita, que é o eu absoluto.
Então, o eu finito, individual, é a consciência individual e limitada. E aí entra uma coisa interessante, vou ter de trazer outro filósofo, se bem que temos até um vídeo aqui no canal sobre ele, que é o Kant. Vai sair o número, que é a coisa em si, e vai sobrar somente o quê? O fenômeno. E eu vou ter de explicar isso para você. Gente, quando eu pego esta moto aqui, pronto, foi um bom amigo meu do trabalho que me deu essa moto, porque eu tenho uma Harley Davidson. Ele me deu essa miniatura de uma Harley Davidson, tá? De presente. Olha, eu posso dizer que essa miniatura aqui, desta Harley Davidson, é uma coisa em si, é um número. Ou seja, eu estou olhando para uma coisa aqui, pensando em Kant, tá? Que não está na minha mente, tá? Estou olhando para alguma coisa que está aqui na minha mão que não está na minha mente. Agora, quando eu vejo aqui a Harley Davidson, quando eu vejo aqui esta miniatura, isto já é parte de um fenômeno, ou seja, é a minha capacidade de visão, tá? A minha vista, olhando para isso aqui, percebendo este objeto e colocando esse objeto na minha mente. Um outro ser, uma outra espécie, poderia enxergar isso aqui de uma forma diferente. Provavelmente uma aranha ou um cão não vão enxergar isso da forma como eu enxergo. Você talvez tenha espécies animais que vão ver isso aqui sem cor alguma, tá? Porque não conseguem enxergar a cor, somente o preto e o branco. Se bem que essa aqui está muito para o preto e o branco. Mas tudo bem, tem um prateadozinho, não? Tá? Da mesma forma, o som. Tá? Já viu apito de cachorro? Às vezes é tão alto que eu não consigo, enquanto humano, escutar o apito do cachorro. Eu não escuto não pelo fato de ser baixo, mas pelo fato de ser muito alto. Porque a minha audição está dentro de um limiar. Se for muito acima, eu não vou escutar. Se for muito abaixo, eu também não vou escutar. Eu só escuto aqui. E a mesma coisa para a visão. Você vê que você tem hoje tecnologia que permite óculos que você possa enxergar no escuro, óculos de visão noturna, porque a minha visão não permite a mim enxergar no escuro. E existem espectros da luz, como o infravermelho, o calor, tá? Que eu também não tenho condições de enxergar. Mas hoje nós já criamos certos dispositivos tecnológicos que nos permitem enxergar. Por quê? Está muito abaixo ou muito acima do limiar da minha visão. Ora, o que o Kant quer dizer, eu estou até trazendo uma linguagem científica mais atual, é que vai existir sim alguma coisa aqui, tá? Vai existir algo aqui que ele vai chamar de número. E que um cientista hoje, moderno, poderia dizer que na minha mão está repousada uma nuvem de poeira atômica. Está correto. Hoje, dentro do que nós entendemos por ciência, aqui teria uma nuvem de poeira atômica com determinada configuração. Aqui eu estou percebendo como uma miniatura de uma Harley Davidson. Mas sou eu que percebo. Esta minha percepção altera a coisa em si. Então é o fenômeno. Eu nunca, em Kant, tenho acesso a isto aqui. Da mesma forma que um físico moderno vai dizer que nunca você vai ter acesso à nuvem de poeira atômica. Ela está lá. Mas eu não vejo a nuvem de poeira atômica. O que eu vejo é a moto. Tá? Então há alguma coisa que quando eu percebo, eu já altero esta coisa. E eu percebo esta coisa enquanto espécie, porque todos dentro da espécie humana vão perceber da mesma forma. Se houver uma outra espécie, um planeta distante, que é uma outra espécie inteligente, talvez perceba de um modo completamente diferente esta mesma realidade. Mas você nem precisa ir para um planeta distante, como eu falei antes. Uma aranha, que é uma espécie distinta, um cão ou um gato, já irão perceber a realidade ao seu redor de um modo diferente de como eu, humano, percebo. Um cão, por exemplo, usa muito o olfato. Ele usa de tal modo o olfato que é como se fosse a visão dele. Ele consegue, inclusive, perceber coisas nitidamente que ocorreram antes dele passar por ali. Se outras pessoas, se outros cães passaram por ali, que direção tomaram, o que fizeram. Somente pelo olfato, que eu já não possuo, porque está além ou aquém do limiar do meu olfato, tá? Que é uma forma de percepção. Então, segundo Kant, você tem alguma coisa ali
que eu não consigo perceber, eu só percebo o fenômeno. Ninguém compreendeu o Kant direito na época, gente, ninguém. Eu penso que o Kant é atualíssimo, tanto que eu estou dando referências da ciência moderna. Mas ninguém compreendeu. E o idealismo alemão pegou o número, essa coisa em si, jogou fora, descartou. E quem primeiro fez isso foi o Fichte, que é o fundador desse movimento, idealismo alemão. Olha, já que eu não consigo ver, já que eu não consigo escutar, não consigo ter acesso a esta coisa em si, ter acesso a esse número, eu só tenho acesso ao fenômeno, então só o que vale é o fenômeno. E o fenômeno está onde? Está na minha consciência. Então, esse mundo externo aqui real, eu não sei se existe, mas eu sei que a minha consciência existe. Então, se este mundo externo existir, ele existe em um único lugar, que é dentro da minha consciência. Porque eu só tenho o fenômeno, não existe o número. Entendeu, gente? Então, o número é descartado. Só sobra o fenômeno, só sobra a consciência, só sobra a percepção de alguma coisa. Mas não esta coisa fora da minha percepção, fora da minha consciência. Daí o eu absoluto do Fichte. Tá? Então, o fenômeno há de formar o eu absoluto, que é a consciência. E nesse caso, uma consciência absoluta. Primeiro. Depois, tá, elas põem um não eu, e por último, do confronto entre um eu absoluto e um não eu, é posto quem? A mim e a você, as nossas consciências individuais. O eu individual, o eu divisível. Divisível porque existem múltiplas consciências. Então, este eu absoluto, ele não admite um conhecimento fora de si mesmo, que seria o número, seria a coisa em si kantiana. O eu absoluto, ele possui a intuição de si mesmo, como sendo o eu. Tá? A ação que exerce sobre algo. Sempre. Este eu absoluto é sempre uma ação que ele está exercendo sobre alguma coisa. E para ele exercer uma ação, entenda, só existe ele, perfeito? Mas se eu vou exercer uma ação, eu tenho que exercer uma ação sobre o outro. Eu não vou exercer uma ação sobre mim mesmo. Então, para eu exercer uma ação, eu vou precisar de um local, de um espaço, de um universo, onde eu vou exercer esta ação. E isto é o não eu. Então, ao afirmar o eu absoluto como total atividade, ação, tá? Se cria obrigatoriamente a necessidade da existência do não eu, que é o local, o lugar desta ação. Se não houvesse o não eu, se fosse somente o eu absoluto, não há o não eu, não seria possível, gente, qualquer tipo de ação, seja no tempo ou seja no espaço. Entendeu? Deixa o teu comentário, eu quero saber a tua opinião sobre esse ponto. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Gente, olha, eu espero que você tenha compreendido. Então, isso é muito importante para o Fichte. O eu absoluto, ele põe a si próprio. O não eu, que é posto pelo eu absoluto. E o eu individual, ou eu divisível, que também é posto pelo eu absoluto, quando em confronto com o não eu. Todos esses eu são consciência, mas consciência pura. Eu não posso afirmar coisa alguma que esteja fora da minha consciência. O idealismo alemão, estes filósofos, não irão aceitar a coisa em si kantiana, o número kantiano, que existe alguma coisa fora da minha consciência que eu não consiga ter acesso direto a esta coisa. Só existe o fenômeno, que é a percepção que eu tenho das coisas. E a percepção que eu tenho das coisas, ela ocorre dentro da minha consciência. Eu e você somos parte do eu absoluto. Nós somos eu individual, divisível. São só três. Não existe o não eu individual. Justamente porque o eu é divisível, então o meu eu divisível, meu eu individual, vai se confrontar com o seu eu e com o eu de outras pessoas, de outras consciências. Então não existe o não eu individual. Beleza, gente? Olha, muito obrigado mesmo pela presença até aqui. Valeu, até mais.